Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então tem que ter fé, porque vem através da palavra de Deus. E tem que ter oração, porque Jesus diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre, aleluia! Pode dar um glória aí, meu irmão? Pode dar um glória a Deus aí, porque o agir de Deus já está no ar nesta manhã especial de segundona. É segunda-feira, vamos acordar, pessoal, vamos acordar para a vida, porque a vida é boa e quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter dinheiro, pode ter fama, mas se não tiver Jesus, não é feliz. Mas com Jesus, nós somos felizes, graças a Deus. E se você não tem, Jesus está dizendo: venha a Ele, vinde a mim. Jesus fala isso: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus é a solução. Só Jesus pode perdoar os seus pecados, só Jesus pode escrever o seu nome no livro da vida, só Jesus pode te levar para o céu. É isso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A porta é estreita e Jesus é o caminho, só tem esse caminho, Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Deus maravilhoso que está conosco. Então vem com a gente por esse mover profético desta manhã. Eu estava olhando aqui em Romanos capítulo 10, o verso 13 e 14. Olha que legal, esse aqui é um ensinamento muito bacana que vai cair no verso 17 aqui. Olha só que legal. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Oh, aleluia, hein? Olha que bacana isso aqui. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O evangelho, as boas novas de salvação. Então é só alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, minha gente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Seja bem-vindo, tá bom? Olha, o nosso WhatsApp para você pedir oração, você dar aquele bom dia bacana, ou mesmo contar um testemunho, é o 41, é o código de área aqui da região, 41 99 615 5162. 99615 5162 é o telefone, é o número do WhatsApp, né? Exclusivo. Você pede oração, confirma a audiência, conta a sua bênção. Se não tiver nada para falar, fala bom dia. É isso aí, pessoal. Bom dia para quem tá de dia aqui. É de dia aqui de manhã, né, pessoal? Estamos aqui no Brasil. 99615 5162. 99615 5162, código de área 41. Um abraço ao povo querido que esteve conosco ontem, nosso culto sensacional, hein? Que gostoso que estava ontem, né? Sabe aquele culto que você não quer que acabe? Igual o rádio, no rádio aqui. É 1h30, mas passa voando, né? Quando tá bom, acabou. É isso aí, pessoal. Um abração para todo mundo. E domingo, pessoal, domingo que vem vai ser mais forte ainda o agir de Deus. Sabe por quê? Porque vai ter às 9h30 da manhã e depois às 15 horas. Domingo que vem, dia 18. É isso aí. Hoje é dia 12. É o próximo domingo, dia 18. Não falte, gente. Venha com fé, porque a gente vai estar lá com muita alegria e vai estar conosco o pastor Antônio Naine Sobrinho, lá de Apucarana. E Deus tem usado ele com os dons espirituais, na palavra, no ensino, nas orações. Olha, tem sido forte o agir de Deus. E ele está em comunhão com a gente, em comunhão com o nosso ministério também. Então estamos unidos 100% ou 1000% unidos. E essa união, ela é forte. Deus manifesta o seu poder onde há unidade, união, né? Então, já coloca na agenda aí, não coloca obstáculo, hein? Vem com fé para o próximo domingo, 18 de maio, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Onde, pastor? Em Curitiba. Hotel
Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Vai ser, claro, entrada franca, pessoal. Ali é franca, não paga nada. Não é porque é no hotel, é gratuito. Um dia que tiver que pagar, eu te aviso, tá bom? Mas não tem que pagar, não. É só você vir e o ministério, claro, é mantido por ofertas voluntárias, como você que é um agente de Deus. Já quero começar a semana agradecendo a você, meu queridão, minha querida, você que é um agente de Deus, você que tem plantado a semente, a oferta, a sua contribuição, a sua doação para o Agindo Deus, quem impedirá, o seu tijolinho da fé, graças a Deus que tem você do outro lado. Por que a gente está aqui? Porque tem você aí que está mandando ver aí, ou seja, semeando a sua semente financeira no Agindo Deus. E quem planta no Agindo Deus prospera, vai para frente, porque é de Deus. E se é de Deus, e quando tem seriedade, Deus prospera e abençoa todos. Tá comigo aqui a pastora Eva, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo, seja muito abençoado. Você acha que eu tô animado hoje ou não? Você acha que eu tô animado? Sempre, né? Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus aí pelas nossas vidas, que o Senhor venha avivar o seu coração, que o Senhor venha avivar a sua alma, o seu entendimento, para que você possa prosseguir, avançar, continuar ampliando aí as suas colunas, ampliando as suas estruturas profissionais, familiares, física, crescendo em Deus e na palavra de Deus. Abacuque 3 diz a oração para avivar a obra, avivar os corações, avivando assim durante todos os anos. Estamos aqui. Ouvi a palavra do Senhor e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Durante todos esses anos, avivando aí os corações das famílias, das pessoas, do vovô, da vovó, do senhor, da senhora, da criança, os casais, o empreendedor, o trabalhador, aquele que está em casa e aquele que está aí no foninho de ouvido, você que está indo para o trabalho, você que está voltando do trabalho, quem sabe você trabalhou à noite e agora você está indo para o seu repouso, para o seu descanso, mas não para de ouvir aí a palavra de Deus. Então, Abacuque 3 dá aquela direção para você, para nós, para mim hoje, ouvir com reflexão, com entendimento, porque o Senhor tem prazer em avivar aí a sua mente, o seu coração, o reino sendo estabelecido e ampliando em outras emissoras. Estamos aqui juntinho com você no Agindo Deus, quem impedirá. Muitas pessoas ainda não conhecem Deus. Muitas crianças, jovens, homens e mulheres ainda não têm esse entendimento, essa revelação. Então você faz parte desse mover profético e diário. E queremos continuar crescendo e com o coração cheio dessa presença de Deus aí nos corações e nos lares, no Brasil, fora do Brasil, norte, sul, leste, oeste, povos e nações. Outros estados, outras cidades, outros bairros, onde chega a nossa voz, chegam os milagres criativos de Deus, agindo e operando, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. Não tem problema. Mesmo que está dando tudo errado, eu me alegrarei no Senhor nosso Deus. É isso que te faz ter saúde, ânimo, coragem, disposição. É olhar para o alto, independente das circunstâncias momentâneas. Aí a sua volta familiar, profissional, na saúde. Muitas coisas, pastora, não está indo bem. Isso não significa que Deus não está agindo, operando e transformando o caos. Tudo é para o seu crescimento, tudo é para o meu desenvolvimento, tudo é para a sua capacitação. Deus vai te capacitando e te fortalecendo diante das adversidades, diante dos problemas que você passa. Você sai forte, você sai alimentado e você sai testemunhando aquilo que Deus fez. Você pode declarar aí: aviva, Senhor, o meu coração. Aviva, Senhor, o meu coração. Quando Deus te dá esse mover de alegria e de renovo durante anos e anos e anos, Ele vai te sustentando. E queremos orar por você, pela sua família, por um pedido aí de oração difícil que você está passando. Não lute sozinho.
Vamos orar juntos. É a oração da fé, a oração dos milagres pode mudar uma situação. Queremos orar pelos seus amigos, pela sua família, alguém do seu trabalho. Seja um intercessor, seja uma coluna forte aí onde você está. Não peça só para você. Se revista, como está lá em Efésios 6:10. Cubra sua mente, o seu coração, cubra os seus pensamentos e depois se coloque na brecha orando aí pela sua família. Estamos continuando aí esse grande projeto. Hoje é um novo dia e Deus tem bênção para você. Deus vai te surpreender. Tá chegando. Tá chegando a hora. É isso aí, pessoal. O de repente de Deus pode ser hoje. Exatamente, é o de repente de Deus. Isso que é o gostoso, né? Que é o bonito. A gente que anda por fé, né? Fé é isso, né? Fé é isso. A pessoa que diz assim, quando eu tiver eu faço, quando eu for eu faço, quando isso, aquilo. Não, a fé você faz tudo antes, sem ter nada. Você faz, você dá o passo de fé, você já é feliz, já antecipadamente. Eu acredito nisso, né? Você tem alegria, tudo antecipado. É tipo assim, como se já houvesse um adiantamento, né? A pessoa que tem fé, ela já tem ainda. Mesmo se for algo que tem que se materializar, mas no mundo espiritual já existe. Tudo já está pronto, gente. Sim. Tudo já está pronto no mundo espiritual. Já está tudo pronto. Talvez tem coisa que falta só materializar no físico, mas o espiritual é real, entendeu? Então, por isso a importância da fé. E não tem como pregar o evangelho se não falar de fé, né? Se falar uma palavrinha tão pequenininha, mas tão poderosa, né? Que é a fé. Então, você sempre vai estar ouvindo isso. Pedir a você que está nos ouvindo, né? Que você possa sempre compartilhar todas as nossas ministrações, né? Pelo rádio, pela internet, pelo canal do YouTube que você ouvir, assistir, edificou você. Lembre-se, curta, comente e compartilhe sempre as nossas mensagens, porque o que a gente ministra aqui vai abençoar você que está de manhã pelo rádio ao vivo e aqueles que vão assistir pelo nosso canal no YouTube. Então compartilhe o link aí, vamos fazer aí uma grande divulgação aí. Pediria que você trabalhasse nesse aspecto, pensasse nisso, né? Se você sabe usar a tecnologia em favor do reino de Deus, então compartilhe, não fique só para você, não guarde só para você. Pegue o link da pregação nossa aqui, do Agindo Deus, e compartilha nos grupos de WhatsApp aí da família, dos parentes, dos amigos, né, dos colegas de trabalho, entendeu? Mal não vai fazer. Quem quiser ouvir, vai ouvir. Quem não quiser, pelo menos você fez a sua parte, tá certo? É uma estratégia legal aí de chegar essa palavra abençoada aí para outras pessoas também. Então, 12 de maio, hoje é 12 de maio, maio é um mês bacana, né? Um mês bacana, né? Um abraço novamente para todas as mamães, né? Ontem Dia das Mães, então um abração aí. A gente já falou na sexta, né? E agora está repetindo aqui nessa segundona, um abração para todas as mamães, saúde para todas elas, né? Saúde, paz, alegria, vida longa. E também maio para a gente é muito bacana, que é o mês, a gente está orando pela família, embora a gente ore pela família todos os meses, obviamente. Porém, maio a gente está dando essa ênfase, né? Minha vida, minha família. Então, muito importante. Logo mais, vamos orar junto com vocês pela sua família, pelos seus projetos, pelos seus negócios. Então, fique com a gente, que a bênção já está disponível nesse momento. Disponível para você entender que Deus te ama e Ele tem um plano, um propósito, um projeto na sua vida. E a nossa pergunta é: quais são os seus projetos? Quais são os seus propósitos? Como está a sua vida? Está crescendo em Deus? Está crescendo na palavra? Está desenvolvendo a sua fé criativa, contínua e não parada? A sua fé, ela está em movimento. Passa dia e vira dia, passa ano e vira ano. Pastor, estou do mesmo jeito, no mesmo lugar, não cresci em nada. Cada dia mais doente, cada dia mais difícil. Então, vamos dar uma leveza aí para esses pesos. Vamos aliviando aí esses pesos. Vamos fazendo essa entrega. Jesus fez o grande convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Essas cargas, esses pesos te adoece, te entristece. Cada dia vai te trazendo mais angústia, insônia, depressão. Então, quando você ora e você fala com Deus, você recebe ali a visitação do médico dos médicos, a visitação do advogado dos advogados, o Deus das causas impossíveis. Haveria algo impossível para Deus?
Não, o possível você faz. Você levanta cedo, você trabalha, você tem 2 empregos, você estuda, você cuida da família, você cuida de todo mundo, mas a resposta vem de Deus. Não queira ser senhor de todo mundo, Deus de todo mundo. Dá uma leveza para você e vai até onde você consegue. Deus vai além das suas expectativas. Deus vai além dos seus pedidos, mas você tem um limite. Você tem uma pausa que você dá aí para falar com Deus, meditar na palavra. Eu sei que você já chegou primeiro que nós. Você já acordou, já preparou aí a sua água, a sua agenda, o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia. E você já começou a sua reflexão para você ter um dia feliz, produtivo e abençoado. Primeiro é Deus, primeiro, primícia, prioridade é Deus. Depois as outras coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Tem pessoas que deixam Deus por último. Depois que já tomou uma decisão errada, depois que fez o que não era para fazer, depois busca Deus. Não é antes. Antes de tomar uma decisão, nós falamos com Deus e Ele vai dando resposta, direção. A orientação vem dele. Os planos são nossos, mas a resposta vem do Todo-Poderoso, do grande Deus na nossa vida. E Ele vai agindo, Ele vai operando. Ele tem o seu amor eterno, Ele tem os seus atributos de Deus para a nossa vida. Ele é único. Ele pode realizar, você precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus é um Deus de recompensas. Queridos, você não vence Deus no dar. Quando você começa a colher, até os seus amigos você vai ter que chamar para ajudar a colher aí as grandes colheitas. Até a sua família vai ajudar você a colher aí as grandes colheitas. E Deus é justo, Deus é fiel. Queremos orar por uma causa impossível. Quais são as causas impossíveis? Pastor, é na minha saúde. Está difícil, está impossível. Não está tendo resultado. Então, uma coisa faço e a buscarei. Escolhe aí. Qual é o seu pedido de hoje? E, pastor, aqui tá só glória, só bênção, só vitória, só love. Não tem que pedir nada. Eu quero agradecer. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu só quero agradecer, porque Deus tem se conectado comigo de uma maneira poderosa, grandiosa, sobrenatural. Estou na fase das colheitas, de distribuir, de elevar, de glorificar o nome do meu Deus. Então, é assim. Ele vai fazendo isso. Ele vai criando o que não existe para te abençoar. Ele vai te conectando com pessoas e você vai se conectando com a graça, com a glória, com a unção. Por isso eu li Abacuque, capítulo 3. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, o meu lar, a minha família, o meu trabalho, o meu coração, a minha saúde. Me dê ânimo. É isso. Primeiro você clama e se reveste dessa grandeza, dessa graça, dessa glória, dessa presença. E depois você vai vendo aí os livramentos, as conexões, as respostas. Quem não fala com Deus está perdendo tempo, pastor Hélio. Exatamente. E interessante que o Abacuque, capítulo 3, fala justamente que aqui é uma oração. E já começa explicando aqui, né? Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Uma oração em forma de canto, né? Então, me chama a atenção isso aqui, ó. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Olha só, no meio. Olha, interessante essa frase aqui. A tua obra no meio, né? Talvez você até já falou aqui, né? Mas no meio, quer dizer, vamos fazer vamos pensar, vamos usar a nossa inteligência, nossa mente aqui para pensar, uma imaginação. Imagina você que sabe nadar e você quer passar de um lado para o outro de um rio, vamos supor isso, né? Você mergulha ali e vai nadando, vai nadando. Aí chega no meio, né? Você fala, e agora? Estou no meio, estou meio cansado. E agora? Você vai voltar ou vai prosseguir? Sendo que está bem no meio.
Então, isso vem me inspirando a falar sobre esse meio. Às vezes, quando você está no meio de algo, no meio de um projeto, no meio de um negócio, você está no meio de uma fase, como se fosse uma fase, né? Você passou várias fases, mas chegou bem no meio e parece que nesse meio está difícil, está complicado. Aí você fala, será que eu desisto? Será que eu vou voltar à empresa anterior? Será que eu vou para trás? Será que eu tenho que voltar lá tudo de novo? Acredito que não. Quando Deus está nesse propósito. Então Deus permite, dentro de um processo de vida, da nossa jornada, da nossa caminhada, todo mundo passa por esse meio, né? Como gera aquele, será que eu vou ou não vou? Será que eu prossigo ou não prossigo? E às vezes, fazendo uma comparação do nado, né? Da natação, ali no rio, você já está no meio, chegou até ali, só falta a outra metade para você chegar do outro lado e cantar o hino da vitória, vamos usar esse termo, né? Então, se você voltar, você vai ter a mesma energia para ir para seguir. Então, se recupere. Estou fazendo apenas uma comparação, uma analogia para você nadar, mas isso em qualquer área da vida. Às vezes é um projeto, né, que você está desenvolvendo, você está feliz, você está contente, mas está bem no meio de um detalhe, por isso que diz aqui, aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, né? E aí ele pede misericórdia. Lembra-te da misericórdia, né? Então Deus, ele disse assim, olha, eis que estou convosco todos os dias. Então ele vai estar no início, no meio e no fim. Ele quer estar em todas as fases dessa nossa vida, né? Sim, porque o meio ele te traz perseverança. Você tem que respirar, você tem que receber a revelação e você tem que recuperar a sua energia. Anote aí. Você tem que respirar, receber a revelação e recuperar aí a sua energia. Então, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu tive que parar. Você não teve que parar. Foi um momento para você analisar, para não errar e para continuar com direção de Deus. Então, essas paradas, esses desertos, esses movimentos que Deus coloca na nossa vida, tem pessoas que é de 10 em 10 anos, de 5 em 5, de 3 em 3, de 2 em 2, de 4 em 4, de 20 em 20 anos, não sei o que acontece. Mas você tem que parar e analisar. É verdade. É verdade. Outro dia eu atendi uma senhora, ela disse assim, pastor, eu mudei 7 vezes. Eu atendi uma mulher outro dia, ela mudou 16 vezes. O marido dela era transferido para cá, transferido para lá, transferido para cá. E aquelas crianças estavam todas em um movimento contrário. Você quer mudar 16 vezes para 16 cidades, países, indo e vindo, indo e vindo. Então, quando você parar, para não errar tanto e saber o que você quer. Jesus fazia a pergunta, o que queres que te faça? Para onde você quer ir? Então, quando você fica no meio, não dá mais para voltar. Você tem que continuar com direção de Deus. Direções, orientações, ele vai te capacitar. Você vai recuperar o tempo perdido. O tempo perdido. Porque começar é fácil, terminar também é fácil. Agora, continuar perseverando em Deus e na sua palavra, sem fraquejar, sem desistir, olhando para Deus, olhando para o alto. E quando você está no meio, você já teve ali metade de experiências profundas, ou não, é você que sabe. Então, cada pessoa vai ter uma conexão diferente, inspiração diferente. Por isso, o casamento é maravilhoso. Você vai compartilhando com a sua esposa, com o seu cônjuge, e os pais com os seus filhos, e os filhos com os seus pais. E você vai recuperando, não sozinho, você vai recuperando com a ajuda daqueles que te ajudam a tomar decisões. Tem decisões que você toma sozinho, mas tem decisões que você toma em conjunto aí. Na sua empresa, por exemplo, você vai fazer uma reunião e você vai tomar decisões e outras você vai tomar sozinha. Então, onde você está? No começo, no meio ou no fim de um grande projeto? O final de um grande projeto, o acabamento final. Eu estou atendendo uma senhora, eles estão num projeto de uma casa e já passou mais 1 ano e 6 meses e essa casa não fica pronta, então ela passou do meio. Ela já passou do meio. E as crianças querem ir logo para a casa nova e eu quero entrar no meu quarto, na casa nova. Então, glória a Deus porque você já passou do meio, só falta mais um detalhe.
Exato. Então, em que fase você está vivendo? Essa é a pergunta. Pastor, eu comecei agora a minha empresa, não consigo funcionário, não tem fornecedor, o produto está acabando, eu estou no começo. Então, são experiências que você vai ter que passar. Eu não posso passar por você. Então, Deus, ele te dá essa direção. Ele quer avivar o seu coração. E ele vai te dar a revelação que você precisa para tomar decisões sábias, corretas, inteligentes. Porque o sábio, o inteligente é diferente do sábio. O inteligente, às vezes, ele erra e aprende. O sábio, não. O sábio, ele vê que o pai errou, que a mãe errou, que alguém faliu, que alguém errou, e ele já aprende. O sábio, ele aprende com o erro do outro. Ele não precisa errar, ele já aprende. Então, querido, você está tendo uma oportunidade para ouvir nesses últimos anos aqui, de 15 anos para cá, uma mentoria, uma revelação que demoramos 30 anos para receber e você está recebendo aí 1 hora de ministração. Então, aproveite esse meio, aproveite esses dias da sua vida, esse mês de maio. Esse mês de maio, ele é propício para grandes milagres. Cada mês para nós é um mês que nós recebemos muitas direções de Deus. E nós entregamos, e é um mês, pastor Edson, de muita prosperidade para os nossos ouvintes. É verdade. Está fluindo, está fluindo. Tá fluindo. Sabe aquele projeto que alguém roubou você, alguma coisa que encalhou na sua vida e não chega? É o tempo, vai chegar. Se prepare para essa colheita. É que, às vezes, muitas pessoas no processo da vida, eles param. Eles querem parar com tudo. Ontem eu até mencionei, né? Às vezes você quer parar com isso, parar com aquilo, você quer parar com tudo achando que vai melhorar. Quanto mais você para, pior fica. Porque tem coisa que não é para parar, é para prosseguir, para avançar. Talvez você tem que fazer uma avaliação como está a sua vida. Mas voltando aqui a Abacuque 3:2, a gente vê aqui que o profeta aqui, ele apela a Deus para agir a favor do seu povo no meio dos anos. Sim. Ou seja, durante o período de espera. Esse negócio de espera não é fácil, mas faz parte da vida, né? Durante o período de espera da decisão final da situação intolerável. Olha só, capítulo 2, verso 3 de Abacuque. Diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aí no verso 4 ele diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Olha que forte. Sim, por isso essa virada de chave, esse favor de Deus. Então existe o tempo do favor de Deus. É aquele momento que você está preparado, é aquele momento que você está pronto. Eu faço uma analogia com a gravidez, por exemplo. Aquela mamãe vai para o hospital, pensa que vai nascer e não chegou a hora. Ela volta para casa. Ela vai para o hospital de novo e parece que vai nascer o nenê e não nasce. Tem o tempo, tem a hora, tem o momento exato que o bebê vem. Então é esse favor, é esse tempo, é essa graça, é esse nascer, é esse gerando vida dentro da sua vida e não gerando morte, miséria, doença. Então esse favor, essa glória, essa graça, pastor Edson, eu fico impressionada porque tem pessoas que ela não vive a vida dela, ela quer viver a vida do outro. E ela acha que aquele favor, que aquela graça, que aquele momento que o outro está vivendo, ela vai viver igual e não é assim. Cada pessoa é único diante de Deus. E se você continuar imitando outros, você perde a sua identidade, a sua visão, você perde a revelação. Então você tem que entender a sua revelação. Para quê? Por quê? Como Deus te designou para algo memorável, incrível. E você vai executar aquilo que foi o favor de Deus já quando você foi gerado. Antes que você nascesse. Então já foi determinado. Você só não descobriu. Então esse de repente, esse favor de Deus, ele vem quando você aviva o seu coração. Se você ficar murmurando,
Se você ficar praguejando, se você ficar imitando, você vai perdendo os seus valores. Você vai perdendo o seu caráter. Você vai perdendo a sua própria identidade. Tem hora que você não sabe nem quem você é, de tanto que você imita os outros. E quando você recebe e aceita quem você é, o pai que você tem, a mãe que você tem, a infância que você teve, a família que você nasceu. Não, pastor, eu queria ter nascido na família do pastor Edson. Se eu fosse filho do pastor Edson, eu seria feliz. Não é trocando de pai, trocando de família, trocando de casa, trocando de cidade. É receber de Deus essa revelação, recuperar o tempo perdido. Quem sabe você está no meio, mas lá atrás você deixou algumas coisas mal resolvidas na sua vida. Por isso você adoece muito fácil e muito rápido. E você vive doente, nunca se recupera. Porque o seu coração está cheio de mágoa, de medo, de rancor, de tristeza. Então você não consegue sarar. Aí Deus manda você parar bem no meio. No meio. No meio, Deus cura. Deus unge. Deus liberta. Deus restaura. Deus lava os seus pés, lava as suas mãos, lava o seu coração, lava a sua mente com a palavra. Porque a palavra, ela lava. Ela lava e tira aquele pensamento de miséria que já está enxertado dentro do seu coração. Eu não vou prosperar em nada, eu não vou crescer em nada, eu nasci na família errada. E a pessoa começa a praguejar ela mesma. Pastor, isso não existe. Você que não anda com ninguém, por isso que você acha que não existe. Que mundo você vive? Que mundo você está? Relacionamento é isso. É um lixando o outro, um curando o outro, um ajudando o outro, um levantando o outro. Por isso que Jesus mandou andar de 2 em 2. Quando um está fraco, o outro levanta o outro. Quando um está forte, ele anima o outro. Hoje eu pedi para o pastor me animar para vir para cá. Sim, funcionou, né? Funcionou, né? É forte, né? Olha só que Só interessante. Deus na casa. Exatamente, não, Deus é bom. Deus é bom, é pouco, Deus é maravilhoso. Nossa, tanta coisa Deus é, né? Mas olha só, essa frase aqui, ela realmente é muito profética. Vem para o meio. Sabe quem falou essa palavra aqui? O próprio Jesus. Sim. Olha aqui que texto bacana. Marcos, capítulo 3, do 1 ao 6, ele diz assim: outra vez, Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem com a mão seca. Eles observavam se o curaria num dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles ficaram calados. Passando sobre eles um olhar irado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão, que ficou curada. Saindo dali, imediatamente os fariseus, com os herodianos, tomaram a decisão de eliminar Jesus. Bom, essa parte aqui não é o caso, nós queremos ficar com a parte aqui, ó. Levanta-te, vem para o meio. Eu estava observando esse texto aqui, estudando, analisando, pesquisando, e é interessante que quando Jesus no seu ministério terreno, ele pregou de cima dele, estava dentro de um barco, na beira da praia, no mar, em vários lugares, né, em vários lugares, mas ele também ia à sinagoga. Então, na sinagoga, o que acontece? Ali tem o povo, fica em volta, o palco, vamos usar esse termo, né? O palco, o altar, o púlpito, ele fica no meio. Olha que interessante. Então, quem está ministrando ali, ele fica no meio. Quem está me vendo, quem está nos vendo aqui no estúdio, né? Quem está vendo a filmagem, então aqui tem uma mesa redonda, como se fosse essa mesa aqui, é o meio. E em volta da mesa, o povo ficava sentado. Então, quem ia ali ministrar, ele ficava girando em torno no sentido horário, relógio sentido horário. Então ele ia olhando para todo o povo e dando o seu ensinamento. Sim. E naquilo ali, naquela galera que estava ali na sinagoga, estava esse homem aqui que tinha esse problema na sua mão seca, como se fosse uma praga, uma peste, vamos assim dizer, aquele que dá na pele, esqueci agora o nome lá, enfim, ele estava enfermo. Então só dele estar ali já era um perigo.
né, pela situação dele, talvez nem poderia estar no meio do povo. Ele teria que estar como se fosse uma lepra. Lembrei agora, lepra, né? Então, mas Jesus foi ministrando. De repente ele para. Ele para e observa aquele homem. Né? Ele observou aquele homem e eu fico imaginando, agora uma imaginação, aquele homem pensando assim, nossa, será que ele vai me expor aqui? Se ele me expor, vai ter problema, né? Isso aqui é uma imaginação, uma conjectura. Mas Jesus olhou para ele e disse assim, levanta-te, né? Então, porque ele estava sentado, obviamente, né? Levanta-te e vem para o meio. Quem estava no meio? Jesus. Olha que interessante isso aqui. Quando eu estudei isso aqui, me deu uma energia boa, um agir de Deus tremendo. Então Jesus vem para o meio, porque aí que eu fui entender quem estava no meio. Jesus. Ele falou, vem para o meio. Então, se você está no meio, mas Jesus está te chamando, vem para o meio, eu estou no meio com você, eu estou no meio dessa jornada, estou no meio dessa caminhada, eu estou no meio desse projeto, você está onde está, porque eu deixei você chegar até aí. Deus está falando isso com a gente, pessoal. Isso. Deus está falando isso com você. Chegamos até aqui porque Deus nos trouxe e vamos continuar navegando, nadando, andando, caminhando, correndo, porque Deus está conosco no meio. Por isso é importante você aceitar o seu meio, o seu passado, o seu futuro, a sua vida. Então você está dentro de uma experiência profunda. Então quando você acolhe lá o seu futuro e acolhe, porque o seu futuro, Deus já visitou ele. Você não precisa se preocupar com o seu futuro. É só você entender que você vai chegar lá. E não fique ansioso porque não chega, espera, vai chegar. Então se você está no meio, você tem que acolher a sua experiência de tudo que você já chegou aqui. Então, quando você chega num lugar, você tem experiências por onde você já passou. Então o meio não é ruim, o meio é bom. Por isso Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele esteve, ele está e ele vai estar. Ele já visitou o seu futuro. Ele sabe quem você é, ele sabe a rua da sua casa, o nome da sua empresa, ele sabe o seu CPF, a sua RG, ele sabe os seus documentos, ele sabe com quem você casou, ele sabe quem são seus filhos, ele conhece o seu DNA, ele sabe de dentro para fora e de fora para dentro. Ele é Deus na sua vida. Então, quando entendemos isso, nós nos alegramos. Nós nos alegramos e descansamos no Senhor. Ele conhece o seu assentar e o seu levantar. Antes que uma palavra venha nos seus lábios, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece as suas lágrimas de ontem à noite. Ele sabe a alegria que você teve ontem e você não conseguiu nem se expressar, mas Ele te entende, Ele te compreende. A unção está forte, a comida aqui está quentinha, fresquinha, saiu direto do forno. Pastor Edson. É forte. Tá aqui, ó, ele vem para o meio. Então guarda essa frase, ouvinte. Vem para o meio onde está a bênção, onde está a vitória, onde está o mover de Deus, isso. Onde tem azeite, onde tem provisão, vem para o meio. Então é o meio da sua vitória. E mesmo você estando no meio de algo que está tendo confusão, você não está entendendo algo, acalma o teu coração, se apegue a Jesus. Ele acalma a tempestade. Ele tem todo o poder. Jesus diz em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o poder está com ele. Então você tem que caminhar com Jesus. Quem caminha com Jesus, no Sim. começo, no meio, no fim, ele vai segurar nossas mãos, ele vai nos sustentar. Porque a pessoa, às vezes, pastor Edson, ela diz assim, quando eu era jovem era bom, na minha época era melhor. E você vai desvalorizando a inteligência e a capacidade intelectual da pessoa que está vivendo em outra época, em outro tempo. Por isso, seus filhos não gostam de estar com você. Por isso, aqueles que são dessa geração não querem andar mais com você, porque você não evolui, você não prospera, você não cresce, você quer voltar para trás e você atrasa a sua vida. Então, é viver cada tempo com dignidade, com honra, com fidelidade, com zelo, mentoreando, ajudando, levantando, colocando em outros lugares e crescendo junto na palavra, na oração, no zelo, na dedicação, não se excluindo, mas se incluindo. Aí com seus netos, com seus filhos, com a sua família, com essa geração memorável, incrível, inteligente, com sabedoria, que pode te ajudar em muitas coisas. Em muitas coisas. Então aceite quem você é.
Outra coisa importante dentro disso aqui é muitas pessoas elas não conseguem ser tão felizes como deveria ser, porque todo mundo na vida, todos nós falhamos, erramos, às vezes erramos, ninguém está falando de perfeição aqui, mas muita gente, ela, em vez dela viver o hoje, o presente, o agora, ela só fica remoendo o seu passado, ela fica olhando para o retrovisor da vida, o passado. Por quê? Por quê? Então, há Por quê? vários motivos. Um deles, porque ou ela teve um conflito forte lá, ela não foi curada e fica lembrando o passado. Outros têm aqueles, principalmente cristãos, né? Eu lembro quando eu cheguei em Curitiba, muito dizia assim, ai, que saudade daquela igrejinha. Então, essas pessoas ficam com essa mentalidade da glória do passado. Foi bom para aquela época, mas pode ser melhor agora, porque agora eu estou mais maduro. Quando eu vim para Curitiba, eu estava feliz, agora eu estou mais feliz ainda. Por quê? É maturidade, é crescimento. A gente passa desafio, passa luta, mas Deus está no meio dessa luta e nos dá graça para vencer. É assim que funciona. Mas a glória de hoje continua a mesma. Com certeza, a glória de Deus não mudou. Por que a pessoa não vê a glória de hoje? Não vê porque ou não cresceu espiritualmente, não evoluiu espiritualmente, não se desenvolveu espiritualmente, ou é apenas um religioso. O que é um religioso? É aquele que ele é igual os fariseus dessa época aqui, que ficava aí só porque Jesus fez um milagre no sábado, eles ficavam enchendo as paciências de Jesus por causa de sábado, né? E Jesus cura o dia que ele quiser, sábado, domingo, segundo, não importa. Jesus veio para quebrar os protocolos, né? E muita gente quer ficar andando um protocolo religioso aí que não chega a lugar nenhum. Então, pessoas religiosas, né? No sentido assim, aquele que ele pratica coisas porque manda ele praticar, mas ele está praticando é aquilo que Jesus fala. Tem uns que me servem só de boca para fora. O que eles falam é só de boca para fora. O lado de dentro, que é o ser interior, que Jesus nos conhece, fala, tá tudo estragado, tá tudo podre, tem que ser curado, tem que ser liberto. Então, fica apegado a crenças, né? A crenças religiosas de vários segmentos, né? E a pessoa não cresce espiritualmente. E Jesus não é essa religião. Jesus é Deus. Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo agindo e operando, e ele quer curar os traumas, inclusive, de pessoas religiosas fanáticas que não têm vida com Deus, mas têm apenas uma prática de práticas que ele acostumou a praticar, mas parece um robô. Então você tem que descobrir que categoria você está. De religioso? De incrédulo? De criancinha? De mimimi? De birrinha? Não vou, não quero, não posso, não quero saber. Meninice, criancice. Quando eu era menino, pensava como menina. Como adulto, penso como adulto. Quando você era jovem, você pensava como jovem. Mas hoje você casou, tem uma família, tem uma empresa, tem uma esposa. Você tem que pensar como varão, como cabeça, como coluna. Ali o Senhor vai ordenar a bênção e a vida para sempre. Então, essas 4 categorias, elas existem aí na sua empresa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade. Ontem eu estava mentoreando um jovem e eu disse isso para ele. Vai ter 3 categorias, 4 categorias de pessoas, 5 categorias de pessoas no seu grupo de trabalho, na sua apresentação. Um vai digitar, um vai pesquisar, um vai anotar, outro vai procurar, mas na hora da apresentação todos vão apresentar junto, mas são pessoas que uma entende de uma coisa, outro entende de outra, mas um é menino, um é criança. Um vai chegar atrasado, um vai querer entregar no final do dia, quando acabou o horário, ele chega lá perdido, não sabe o que tinha que fazer. E o outro vai orar, o outro vai clamar, o outro é o espiritual, o outro tem Deus, é cheio do Espírito Santo, e essa pessoa é você. Ele levou um susto, ele falou assim, é mesmo, só tem eu no grupo que eu oro pela minha equipe, e elas vão conseguir chegar até o final dessa faculdade. Entende? Então, não é porque aquela categoria não é igual a você que você vai excluir. Não, vai ter ali o religioso, vai ter o criança, vai ter o incrédulo que vai zombar, que vai criticar. Vai ter todo tipo. E Jesus explica muito bem isso. A palavra explica muito bem isso. São os terrenos. A palavra vai cair numa terra com espinhos, com a terra com pedra, e uma terra bem planejada, bem cuidada, e vai produzir 30, 60, 100 por um. Então, a minha pergunta é, quem é você? Você é a criança que faz as birras? Você é o religioso? Você é o incrédulo? Você é o cheio do Espírito Santo? Quem é você? Então, não adianta analisar o outro. Eu tenho que saber quem eu sou. Quem eu sou diante. O que Jesus pensa de mim. O que ele está achando do que eu estou fazendo. Daquilo que eu estou renunciando e daquilo que eu não estou renunciando. Aquilo que eu ponho como primeiro, primícia, prioridade, ou eu deixo ele por último? Se tiver tempo, eu vou falar com Deus. Se der, eu vou esperar. Quando eu for mais velha, eu sou muito jovem. Vou esperar mais um pouco. Quando eu for mais idoso, igual a minha avó, daí eu vou procurar.
Não, é hoje, é já, é agora. É agora. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venha os dias do cabelo branco dos 70, 80, 90, e você não tenha nele mais nenhum contentamento. Porque eu não fui, porque eu não fiz, porque eu não estudei, porque eu não trabalhei, porque eu não ajudei, porque que eu não aprendi? Porque eu não aprendi. Porque eu não aprendi a fazer comida, agora eu moro sozinho, não sei fazer. Porque eu não aprendi a cuidar de uma família e agora eu vou ter que cuidar e eu não sei cuidar. Porque eu não aprendi. Aí vem os maus dias, os dias difíceis, e você vai lembrar. Ah, como era bom quando eu estava lá com o papai e com a mamãe, não é assim? E outra coisa importante, você falou agora há pouco, que uma coisa assim, tipo assim, recuperar o tempo perdido. Você sabe que isso aí, essa frase, assim, ela deixa assim dois pontos de vista, né? Sim. Tipo assim, por exemplo, tem coisa na minha vida Que não recupera mais. Que não recupera mais. Isso. Que não recupera, já era. Recebeu a chave, Recebeu, né? Já era. Não então, volta, não tem volta. Então, esse negócio de tempo perdido é muito complicado. É não errar de novo. Então, se já errou, se não decidiu, se não fez o que tinha que fazer, então se dá para fazer agora, recompõe, aprenda com o erro lá de trás. Isso né? é recuperar. Recuperar, aprenda e vamos tocar a vida. Agora, achar que vai voltar, não existe a linha do tempo, vou voltar. É a mesma coisa, puxa, se Deus pudesse voltar a minha vida 10 anos atrás, né? Não existe isso né? Só em filme. Recuperar é não fazer o mesmo erro, não errar de novo, passar pelo mesmo lugar e continuar fazendo birra. Não, é meninice, é criancice. É aprender com os seus erros. É tendo novas experiências. Agora, mas pode, por exemplo, se a pessoa fala, puxa, perdi esse tempo, perdeu, ok. Mas comece agora, recomece, reprograme, faça de novo, seja melhor. Se é o caso, por exemplo, se é de negócios, né? Se perdeu um negócio, recompõe, aprenda com a experiência que você teve, né? Às vezes era para falar um sim, você falou não, né? Às vezes era para falar um não, você falou um sim. Eu lembro quando eu trabalhei numa empresa e eu não conseguia fechar aqueles contratos, aquelas vendas, e todo dia de manhã, 8h30 antes de trabalhar, nós íamos para uma reunião com o nosso superior. E ele fazia uma análise. Onde foi que vocês erraram? Por que você não conseguiu fechar aquele contrato? E ele nos mostrava o caminho. Ele nos dava a direção. Aí ele dava lá as explicações. Porque você foi falar com a esposa, mas era o marido que tinha que fechar o contrato. Então, você foi no lugar errado, você foi falar com a esposa, não era ela que era a diretora financeira. Aí nós falávamos, nossa, é verdade. Então, ele falava, agora você vai lá de novo, e você fecha de novo, e você vai lá na pessoa certa. E às vezes a gente ia, não conseguia. Aí na terceira semana, e demorava para fechar uma venda grande, a comissão era boa. Na terceira semana ele falava, agora você vai, eu vou junto e nós vamos fechar aquele contrato. E era incrível. Por quê? Porque a direção, a capacitação vai estar em alguém superior a você. Mas você quer andar sozinho. Você não quer ser ensinado. Você não aprendeu com as experiências. Você ficou olhando para o tempo, para o sol, para a chuva. Você viu um friozinho, você já não quis sair porque estava um friozinho. É nesse friozinho, queridos, que fecha grandes negócios. É nessa chuvinha. É nesse momento que você não quer, que Deus quer. Então sai do meio e vem. E vem para fora. E é interessante que, às vezes, é naquele dia que você fala assim, Sim. eu já fiz tudo, não vai dar certo. É aquele dia que vai dar certo. Aquele que vai dar certo. Que vai dar certo. É totalmente ao contrário, por quê? né? Sabe por quê? Porque é um momento do descanso. É igual a mamãe gestante grávida. Quando ela descansa, quando ela entende que ela está num processo, aí o bebê nasce. Entendeu? Ela vai lá para o hospital e fica lá. E o médico fala, não é a hora, não é a hora, e ela fica lá. Mas a hora que vem, nasce. Você está entendendo? Então é você descansar no Senhor, confia nele e ele agirá. Está no Salmo 37. Queridos, alimente-se dessa palavra. Deleita-te também no Senhor. Descansa no Senhor. Confia e ele agirá. E ele vai agir, não é você que age. E a gente ficava assim, incrível com aquele nosso gerente. E a gente ia no outro dia e tinha 3 vendas incríveis para fechar. E a gente fechava as 3 naquele dia. Era um detalhe, pastor Edson. Então, mas nesse Era um detalhe. Mas nesse detalhe, o que acontece? Vocês, como está vendendo, você tem aquela visão de vendedor que quer vender. Aí, quando vai para a conversa com o superior, que entende um pouco mais do negócio, que sabe mais. Ele vai ver os pontos cegos, ele vai ver aquilo que o vendedor não viu, né? Isso. Às vezes, nessa hora, fechar negócio com a mulher, às vezes não vai dar certo. Era o marido. Hoje, ou era o contrário. Hoje mudou um pouco, né? Não, mas sempre foi assim. Né? Ou era o contrário. Então, o administrador,
aquele que fecha o negócio pode ser o outro. Então você está batendo cabeça onde não precisava. Olha, tem Olha, é forte, hein? Hoje é propício para Deus. milagres. Você viu, você ainda falou para mim, eu vou com você ou não vou no rádio? Eu falei, vai. Me anima para mim hoje. Você vê que legal, é assim que funciona. Quando parece que não vai ser legal, aí que vai ser legal, né? O negócio com Deus é totalmente ao contrário, né? Então, por isso que eu volto lá no início da nossa conversa, eu falei da fé, né? Lá de Romanos 10. É a fé é isso. A fé é isso, porque é muito fácil, né? Tem gente que depois que está tudo pronto, aí é fácil, né? Aí é fácil. É que você não está animado todo dia. Você é um ser humano. Você é um ser humano espiritual. E as obras das trevas, do mal, quer te oprimir, quer te destruir, quer te desanimar, quer te deixar triste. Então você vive num mundo espiritual. É uma prensa. Por isso você está no meio. Você está sendo amassado. Pastora, o meu passado e o meu futuro me amassa para esse meio. Mas Jesus está nesse meio com você. Ele te diz assim, ó, não temas. Eu estou com você todos os dias da sua vida. Vem para Jesus. Ele te toma pela tua mão e te diz, não temas, não tenha medo. Não tenha medo de decidir. Não tenha medo de prosseguir. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo. É um engano você pensar que não vai dar certo porque está frio, porque choveu, ou porque está muito sol, ou porque está muito difícil. Para Deus não há impossibilidades. É nesse momento que você não é nada, Ele é tudo em você. É quando estou fraco, Ele se faz forte em você. Quando não tem nada, Ele multiplica os pães e os peixes. Quando tudo acaba, Ele multiplica o bolo da viúva, o azeite. E as botijas vão se enchendo. Acabou o azeite, porque acabou a botija. Os vasos, as pessoas, são vasos. São pessoas que Ele vai enchendo do Espírito. E o azeite vai transbordar, pastor Edson. Isso é muito forte. É forte. E tem mais aqui. A Bíblia... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Por favor, leia as Escrituras. Leia a Bíblia. Aqui a gente está falando coisas, tudo que está na palavra, viu? Então, se você ainda não tem esse hábito, esse costume de ler as Escrituras, por favor, leia para o teu próprio bem. Quem lê vai saber mais. Não é? Falando em ler, né? Ontem, Dia das Mães, nós estivemos no culto de manhã e depois nós dois, com os nossos 2 filhos, né? O casal de filhos, nós fomos almoçar junto, nós 4, né? E foi um momento gostoso, agradável, maravilhoso. E depois a gente estava ali no shopping e acabamos indo numas lojas lá que você foi olhar um negócio. E daí eu aproveitei e falei, eu vou entrar na livraria. Eu vou no shopping, eu gosto de ir na livraria. Eu fui na livraria e pude ver alguns livros. A gente acaba lendo uns trechinhos e tal, às vezes acaba comprando, às vezes não. Mas onde eu quero te instruir? Invista em ler. O povo precisa ler, essa geração moderna, assim, às vezes não gosta de ler muito, só quer ler uma frase de efeito, uma palavra. Ler faz bem para a sua mente, ler faz bem para a sua... e depende do conteúdo que você está lendo, vai fazer bem para o teu ser espiritual, entendeu? Então, por gentileza, não tenha preguiça de ler as Escrituras, né? de ler a palavra, essa mesma alegria que você tem de nos ouvir aqui, isso está tudo certo, mas não fique só com isso. Leia, pegue a palavra, faça a sua meditação, escolha aí um horário legal. Inclusive, eu tenho recebido aqui pessoas que dizem assim, pastor, o horário com vocês de manhã para mim é um devocional. Legal, tá valendo, mas vá um pouco além, vá um pouco mais, não é? E isso é muito bom. E como eu estou falando de literatura, eu estou falando aqui da Bíblia agora, olha só que interessante, em Mateus capítulo 14, quando Jesus anda por cima das águas. Olha o que Jesus fala aqui, gente, preste atenção. Mateus 14, verso 22. E logo ordenou Jesus, olha só, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então Jesus estava despedindo do povo, que estava ali no seu seminário, agindo Deus quem impedirá, e daí o que aconteceu? Ele despediu o povo, enquanto ele despedia a galera, a turma, ele falou pro pessoal dele, ó, gente, vá na frente, tá? Pegue o barco aí e vai navegando. Vai lá, depois eu encontro vocês.
Verso 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar a parte. Ele ainda foi orar. Jesus foi orar. Olha que interessante. Jesus foi orar enquanto os seus discípulos pegaram o barco e foram navegando. Está escrito em Mateus 14, verso 23. Olha só. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar. Olha de novo aqui. Vem para o meio. Nesse caso, por quê? Preste atenção, meus amados. E o barco estava já no meio do mar. Por que o barco já estava no meio do mar? Porque eles estavam remando, estavam navegando. Mas por que eles foram para lá, estar lá? Porque Jesus que mandou. Está escrito aqui, ó. E logo ordenou, quer dizer, mandou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante, fossem na frente dele. Depois ele ia encontrá-los, né? Mas aí Jesus despediu o povo, aí Jesus ainda foi lá no monte para orar, para fazer oração. Olha só que interessante, vamos aprender com Jesus, pessoal. Ele foi orar, né? E o barco já estava no meio, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porque o vento era contrário. Então ele estava no meio do mar, e ali o vento era contrário. E começa então, a situação começou a ficar complicada ali. Muito complicada. Mas diz a Bíblia que Jesus dirigiu-se para eles, caminhando por cima das águas. Aqui fala do mar, né? No caso das águas, né? E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Porque na hora do medo você começa a ver fantasma, né? Bicho onde até não tem, né? Ou seja, é um fantasma. E era de madrugada, já era um horário, era a 4ª vigília da noite, então não era de dia. Então, é um fantasma. E gritaram com medo, virou uma gritaria. Imagina os homens, 12, fala os discípulos, acho que eram os 12 que estavam ali, né? Mas enfim, estava tudo com medo. Estava tudo com medo, tudo gritando com medo. Imagina homem com medo, né? Tudo com medo ali. Eu acho que se eu estivesse lá, eu também estaria gritando de medo. É bem provável. Então não adianta a gente rir, porque se a gente estivesse naquele barco também, que é a vida de hoje. Quantos de nós estamos no meio e às vezes está com medo? Medo de uma decisão, medo de casar. Ô, meu irmão, você que está aí enrolando essa moça aí, está com medo de casar por quê? Tá 3, 4, 5 anos namorando, e esse namoro longo é meio complicado, né? Então olha só, o pastor já está dando uma dica aqui. Está com medo de casar? Ué? Tá com medo de casar? Então não casa, mas então a gente fica enrolando a moça? Ou o rapaz? A vida é assim, gente. Fé é isso. Tem que ter coragem. E essa coragem não é isenção de um medo. Existe vários tipos de medo. Mas. Lembrei do dia que você foi lá na praia e você andou de barco no mar. Pois é. Queria fazer um vídeo ainda, né? Foi legal, não deu, né? Não deu certo, porque a tempestade vem. Então, na hora da tempestade, no meio, muitas coisas você fica ali e não dá para equilibrar no barco. E naquele dia tinha um que entendia de navegação. Isso. E tinha um bombeiro também. Né? Bom, tem um bombeiro aqui, né? Tava tudo dentro das normas lá, né? Mas enfim. A tempestade vem. Mas o vento contrário vem. É assustador. Eu lembro até, e o irmão fala, fica tranquilo, nós vamos chegar lá. Você fica com medo. Mas enfim, mas foi divertido. No meu caso não foi tão assim amedrontador, mas nesse caso... Você teve essa experiência de estar no vento ali, nas ondas, né? Porque andar no barco no rio é uma coisa, mas no mar... uma adrenalina o negócio, meu Deus. Mas enfim, né? Mas bom, né? Foi forte. Foi forte, Então, veja bem, aí Jesus, graças a Deus, né? Jesus chegou, né? Quando Jesus chega, ele vai acalmar, ele chega na hora certa. Amado e amada, tá pegando a revelação da palavra de hoje? Tá pegando? Gente, só estamos começando a semana, porque quando você fala leia, mas há pessoas que ela diz assim, mas eu quero que me explique. Felipe, né, explicou lá pro discípulo. Então, alguém tem que explicar. Pastor, eu leio, mas não entendo nada, não tem que me explique. Então, o programa Agindo Deus Quem Impedirá é dinâmico. Ele anda em movimento. Então, o movimento da palavra é que sara, que cura, que liberta, que restaura, que renova. Então, você está pegando a mensagem aqui, está sendo explicado aqui. Ó. Estamos explicando e ministrando e você vai entendendo naquilo que você precisa entender. Então, quando você recebe o rema, a revelação, a chave, vem o de repente. Amém, glória a Deus, está forte, hein? Vamos encerrar aqui o seguinte, Mateus 14, verso 27. Jesus, porém, naquele momento do medo, naquele momento de turbulência, vento contrário, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais, ou seja, não tenham medo, porque eles acharam que Jesus era um fantasma, né? E daí ele chegou e acalmou. Aí quando a galera escutou isso, respondeu-lhe Pedro, Pedrão era mais atirado, Pedro disse assim, Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Jesus, então vem, pode vir. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E assim aconteceu, estava indo. Você já pensou que cenário bacana? Mas, olha aqui, sentindo o vento forte, teve medo. Então você vê que o vento estava forte, aí ele ficou com medo. Teve medo e começando a ir para o fundo. Ele começou a se afundar. Então quando o medo bateu nele, ele começou a se afundar. Porque ele tirou o foco de Cristo, ele tirou o foco do Criador dos céus e da terra, ele tirou o foco daquele que tem poder para parar qualquer tempestade na nossa vida. Então ele ficou olhando para a tempestade, para o problema, para aquela situação que parece que não tinha jeito. Quem sabe, amigo, amiga, meu amado e minha amada ouvinte, quem sabe você está com medo, talvez você está com dívida financeira, isso, dívidas, porque tem dívida emocional, tem dívida financeira, tem vários tipos de dívida, né? Talvez você está com dívida financeira e está com medo. Então eu creio que essa palavra é para você também. Deus pode mudar esse quadro. Deus vai te dar uma estratégia, vai acontecer alguma coisa, acalma o teu coração. Talvez um outro tipo de medo que está te abatendo. Então, é manhã de restauração, de fortalecimento espiritual. E Pedro foi, mas ele, por causa do medo, ele começou a se afundar. Aí ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Você está vendo que a gente começou falando de fé. Estamos encerrando com fé. É a fé no começo, no meio e no fim. Por que duvidou, Pedro? Por que você duvidou? Por que você duvidou? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha só que forte, hein? Continuar. Coragem. Saia do meio dessa situação. E olhe para frente. Então é coragem, você precisa dessa coragem. E hoje você está recebendo esse ânimo, essa disposição. Segunda-feira tem que ser o melhor dia da semana para você. Começou ontem, mas hoje algo novo vai acontecer. E eu sei que o Espírito Santo está se manifestando de uma glória sobrenatural, porque eu recebi o que eu vim buscar hoje. Amém. Quando eu decidi vir, eu já recebi. Você entende isso? Então quando você decide, a resposta vem. O milagre acontece. Vamos orar então, nós vamos entrar em oração, agradecemos ao povo que está, algumas pessoas mandando seus pedidos de oração, outros agradecendo pela palavra. Então nós vamos orar, após a oração vem uma música e depois a gente encerra a programação de hoje. Estamos muito felizes de estar aqui sendo boca de Deus para abençoar você e a sua família. E essa mensagem, você que está nos ouvindo no nosso canal no YouTube, faz sentido para você, tem abençoado você, então essa mensagem pode abençoar milhões de pessoas, mas você pode fazer isso pegando o link dessa mensagem pelo nosso canal no YouTube e repassando para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá, se inscreva, dá o seu like lá, compartilha, comente e faça com que essa pregação pelo YouTube chegue para outras pessoas também. Então nós vamos orar agora. Prepare o seu copo com água, você que quer oração com a água, os seus documentos. Vamos orar, pastora, por gentileza, vamos orar agora. Pai, nós cremos nesta palavra que é viva, poderosa e eficaz. Senhor. Ela vai de encontro à necessidade desta pessoa hoje, agora, já. E declaramos, profetizamos, em nome de Jesus, que essa doença cesse de agir agora nesse organismo. Em nome de essa Jesus. pessoa que está no hospital, na UTI, essa pessoa que está hospitalizada e alguém está clamando por ela, nós declaramos a libertação. Sim, Senhor. Essa pessoa que passou por uma cirurgia, que haja cicatrização. Aleluia. Essa pessoa que já voltou para casa, que está em repouso, que ela receba, porque a programação vem para aquele que está ali em meditação para algo maior na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos. Essa pessoa deu crédito à voz profética, deu crédito à palavra viva, poderosa e eficaz que vai de encontro aos corações, aos lares, às famílias, jovens e crianças, no sítio, na chácara, na fazenda, na casa da vovó. Aquela avó, aquela tia, aquela mãe, aquele pai, aquele avô, aquele tio, aquele trabalhador, aquele empreendedor, aquele empresário que está abrindo as portas da palavra para aqueles que entram, para aqueles que recebem e são curados e são transformados.
O Senhor é aquele que age onde ninguém age. Amém. O Senhor é aquele que faz onde ninguém faz. Por isso nós amamos a sua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Nós declaramos a sua bênção, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre os casais, sobre as famílias, sobre aquele simpatizante, aquela pessoa que tem uma simpatia especial pela programação, mas ela ainda não entendeu e ela está aprendendo. Ai, que a palavra entre neste coração e haja mudança, transformações de dentro para fora. Essa pessoa que tinha pensamentos ruins, começa a ter pensamentos saudáveis, bons, produtivos para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu crescimento espiritual. Liberta este homem dos vícios, da bebida, do jogo de azar, do pecado, do adultério, daquilo que atrapalha, que atrasa a sua vida, Pai. Que haja uma libertação. Abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para eles verem, entenderem, ouvir e compreender e colocar em prática a sua palavra. Ai, muda a rota, muda o caminho, muda a direção dessa pessoa que não tem força, que não tem ânimo, que não consegue se posicionar, se levantar. Abençoe esse que está no foninho de ouvido, ouvindo atentamente. Essa pessoa, meu Deus, que parou, sintonizou nesta emissora, está ouvindo algo diferente, que está mexendo com a sua mente, com o seu coração. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo chegue a muitos lugares em nome de Jesus. Sim, ó Amém. Pai, nós concordamos com esta oração. Cremos que está sendo ligado aqui na terra, está sendo ligado no céu. Há uma conexão entre o céu e a terra e o céu. E a glória do Senhor está se manifestando nesse dia, nesta hora, neste momento, através da palavra, através desse ensino, através dessa ministração e desta oração da fé. E nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de miséria, espírito de doenças, de enfermidades, espírito negativo, do mal que está atormentando esta casa, esta família, este casamento, em o nome de Jesus. Tudo que é do mal, que é maligno, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós declaramos cura, libertação, restauração, provisão e também pedimos a bênção pela água, Pai, que nós separamos, que o ouvinte separou, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, da loja, contrato de compra e venda, escritura, pessoas que têm imóveis para alugar. Senhor, prepara um inquilino certo para que dê certo essa locação. Da mesma maneira, aquelas pessoas que têm algum imóvel para vender, para fazer novos negócios, Senhor, dê direção, sabedoria e livra de maus negócios, ó Pai. Abençoa também aqueles que semeiam, aqueles que plantam, que têm plantado uma semente financeira no ministério Agindo Deus, quem impedirá? Que a bênção desta palavra, que caminhamos por fé, nós não caminhamos, ó Pai, por outra coisa a não ser pela fé, crendo no Teu sobrenatural, crendo na Tua provisão, crendo nos milagres criativos. Assim nós cremos e já declaramos vitória, graça, força e ânimo para todos nós e para todos que estão ouvindo e recebendo esta oração. Sejam abençoados em nome de Jesus. Abençoe o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso do Sul, estado do Acre, estado do Pará, o Amazonas, Brasília, enfim, toda a nação brasileira. Nós colocamos, Senhor, nesta oração, pedindo a Tua misericórdia sobre essa nação, sobre este país, em nome de Jesus. E onde estamos chegando também, em qualquer parte do planeta Terra que tem gente nos ouvindo, que eles sejam abençoados com a palavra do ensinamento de hoje, como também da oração da fé, eles sejam abençoados, tudo para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.